noite, a paz. Me chamo Pastor Marcelo Moreira e nessa noite eu quero te orientar acerca de um tema muito pertinente nesses últimos dias, que é profecia e revelação. É interessante que quando a gente sobe no monte, a gente ouve muitas pessoas que chegam pra gente e dizem assim: assim diz o Senhor. E elas falam sobre revelação, entregam profecias, mas como identificar que uma revelação é de Deus? Como identificar que uma revelação vem da parte do Senhor? Porque antigamente em Jeremias capítulo 28, a Bíblia fala que Ananias, ele profetizou que Deus ia destruir Nabucodonosor. Mas a palavra do Senhor nos fala que Nabucodonosor, o Senhor tinha dito que ia entrar em, em Israel, que ia entrar para subjugar a nação de Israel, porque a nação de Israel tinha se afastado diante de Deus, tinha se afastado do Senhor. E ele falou que Deus ia quebrar o jugo de Nabucodonosor. Aí Deus falou com o profeta Jeremias que ele tinha dito palavras mentirosas e que no espaço de 2 anos ele ia falecer. E Ananias morreu. Ele falou que Deus não mandou e acabou falecendo. Mas nesses últimos dias, muitas pessoas têm sido enganadas. E eu vou te deixar aqui 3 formas de você conhecer quando Deus está falando. E eu vou citar algumas experiências minhas, algumas experiências que Deus me deu ao longo desses 25 anos que eu sirvo a Jesus, desses 25 anos que Deus ele tem trabalhado, né, no nosso ministério. E eu creio na profecia, eu creio na revelação, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus opera, mas existe a voz do homem, existe a voz do inimigo e existe a voz de Deus. Em primeiro lugar, a forma que você pode conhecer se a palavra, se aquela revelação vem de Deus, é você conhecendo as Escrituras, você conhecendo a palavra. Certa feita eu estava descendo uma rua e aí o Senhor estava ministrando algo para mim acerca do ministério, e aí veio uma voz e disse assim, ó, eu acho. E naquele momento ali eu repreendi e falei, não, isso não vem de Deus, porque Deus estava falando comigo e esse eu acho não vem do Senhor. Deus, quando Ele fala, Ele tem certeza. Eu identifiquei automaticamente que aquela voz não veio do Senhor. Por quê? Porque eu conhecia a palavra. Eu identifiquei porque eu conhecia as Escrituras, eu conhecia o Senhor. E Deus, Ele fala ao nosso coração. Ele abençoa, Ele nos orienta. Então eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que conhecer. A Bíblia fala que em João capítulo 10, que o ladrão ele vem, o mercenário, mas as ovelhas não reconhecem a sua voz. A segunda forma que eu tenho que entender que uma profecia tem que estar de acordo com a palavra, a primeira forma, e a segunda forma é que o Espírito Santo ele testifica. A Bíblia fala em João capítulo 10 que as minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus, conhecem a minha voz. E aí, quando você recebe uma revelação, uma profecia, você tem que orar a Deus e pedir a Deus discernimento. Deus, me dê discernimento se isso que eu estou ouvindo, Senhor, vem da tua parte. Testifica dentro de mim, Senhor. Então, que dá para você identificar quando a pessoa ela chega, ela fala algo que você não está vivendo. Um exemplo, a pessoa fala assim, olha, você disse assim, 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 ontem, tal hora, e você não disse. Isso é fácil. Mas quando a pessoa chega e fala para você assim, olha, você tem que vender tudo que você tem e ir para outro estado. Você tem que fazer isso, e onde isso compromete muitas vezes a sua renda financeira, mudar totalmente a sua vida de um estado para o outro. Isso é muito sério. E interessante que as pessoas elas opinam muito assim sobre relacionamento, sobre olha, fulano é para ciclano. Eu vi outro dia uma ministração, achei algo interessante, que Deus escolheu somente Adão, Deus fez Eva para Adão e Adão para Eva. Depois disso, o homem, coube a ele escolher, em observar, em analisar. Então, nós analisamos, né, e Deus ele demonstra o caráter da pessoa. Mas eu queria deixar para você simplesmente que você tem o Espírito Santo, ele habita em você.
e nós reconhecemos a voz do Pai. Em Romanos capítulo 6 fala sobre isso, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele também nos orienta, como em Atos 13. E eu quero deixar para você também que existe uma terceira forma. A terceira forma é quando Deus te dá discernimento, que tem um dom que é lá em 1 Coríntios capítulo 14, que fala que é discernimento de espírito. Eu lembro, eu novo convertido, comecei a buscar Deus, para Deus me batizar com o Espírito Santo. E aí Deus chegou para mim e falou, ministrou, e falou que tinha me dado dom de discernimento de espírito. E eu estava naquela época de buscar, de ir em campanhas, e eu fui convidado a uma campanha no lar. E aí eu cheguei nessa campanha, e aí eu senti uma presença maligna. Tinha pessoas falando em línguas, não que falar em línguas não é de Deus. E aí tinha pessoas ali orando, e aí o Senhor falou para mim que tinha gente dando brecha ali, que havia demônios naquele lugar. E aí o Senhor falou assim para mim, desça na oração. Eu não conhecia ninguém, a não ser a irmã que me convidou. Eu ajoelhei e comecei a clamar a Deus. E aí Deus me deu, naquele momento ali, a oportunidade, porque uma irmã que estava na direção da campanha missionária falou, olha, Deus manda dizer para dar oportunidade para aquele irmão. Eu não era pastor ainda. Quando me deu a oportunidade, Deus falou, chama as pessoas. Eu fui chamando. Chamei uma jovem, chamei outro jovem, chamei outros jovens. E ali tinha um presbítero passando revelações que não era de Deus. Para aqueles jovens, dizendo que Deus estava enchendo. Mas ao contrário, Deus foi falando cada demônio que estava agindo na vida daqueles jovens. A casa estava cheia de gente. Aí eu falei, demônio tal, e fui colocando a mão e manifestando os demônios e eu fui expulsando. E aí Deus falou, tem mais um ainda, uma pombagira que está atrás de você, que está numa jovem. Aí quando eu chamei a jovem, que eu falei, pombagira, eu te repreendo em nome de Jesus. Aconteceu que manifestou e eu expulsei em nome de Jesus. Foi uma experiência muito marcante. Outra vez também foi numa vigília, logo em seguida, eu estava nessa vigília e aí aconteceu que tinha um jovem lá que começou a falar em línguas e aí eu senti aquela presença de novo maligna e eu orei a Deus. Quando eu orei a Deus, Deus falou para mim assim, olha, Deus me deu uma visão e a visão era com as pernas de homens e uma perna de homem e a saia de mulher. Só da cintura para baixo eu tive a visão. E aí Deus falou, pombagira. E quando eu coloquei, falei para os irmãos, irmãos, ele não foi batizado com o Espírito Santo, não. Algumas pessoas nem não estavam crendo no momento. Aí aconteceu que eu cheguei, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a mão e falei assim, olha, vamos orar então. Se não for de Deus, vai acontecer que vai ser repreendido. Mas se foi, eu vou pedir desculpa. Quando eu coloquei a mão, que eu cheguei e repreendi, manifestou o demônio e aquele rapaz foi liberto, que eu expulsei no nome de Jesus. Então essas três formas que é muito importante você conhecer a palavra, porque na palavra, a palavra vai te orientar. O que Deus fala está de acordo com a palavra. Deus ele não vem falando algo hoje e aí vai de encontro à própria palavra. A segunda forma é simplesmente isso, de você saber que Deus ele trabalha em você. Ele trabalha e quer te orientar, quer trazer uma testificação interior dentro de você, porque você conhece a voz do Senhor. Então que você sente, puxa, aquilo tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. É o testemunho interior, o Espírito Santo trabalha em seu coração. E aí você sente que ali numa voz não é do Senhor, e você deve orar, pedir direção a Deus. E a terceira forma é quando acontece de Deus te dar um dom de discernimento de espírito. Aí Deus mostra o que o diabo está fazendo, o que está acontecendo na vida da pessoa, e isso e aquilo. É tão lindo quando Deus usa alguém. Eu lembro de um jovem que eu falei para ele num monte, eu falei assim, olha, você é vaso de Deus, mas você tem um problema. Todas as vezes que você entrega a revelação, e aí você entrega a revelação até uma parte, aí quando você vê que a pessoa tem condição, o que você faz? Você acrescenta. E esse acrescentar, Deus não tem se agradado. E aí eu falei para ele assim, esses meses que você tem entregado essas partes de revelação mentirosa, vai te envergonhar. Vai te envergonhar. E ele se arrependeu ali, ele ouviu a palavra do Senhor. E quantas outras pessoas que eu vi, muitas vezes entregando revelação que não era de Deus, falando coisas que não era de Deus. E se a gente não tiver discernimento espiritual, o que vai acontecer? A
a gente vai ser enganado. Então as ovelhas têm que conhecer a voz do Senhor. Há um testemunho interior, mesmo que Deus não falou contigo, mas você vai sentir algo diferente, ora a Deus. A Bíblia fala também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 20, que não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e retei o que é bom. E na igreja, o que acontece? A Bíblia fala que quando um profeta fala, 2 ou 3 devem julgar. Você julga a profecia. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele fala no nosso espírito. E aí, quando alguém está falando ali, você está ouvindo. Claro que existem revelações que falam no pé do ouvido, que você é algo particular, mas a revelação tem que ser falo na igreja, para que a pessoa venha julgar. Ali, pessoas venham julgar para saber se é de Deus ou não é de Deus. E outra coisa, o que Deus fala aqui, Deus confirma através de outros vasos. Então, cuidado quando você subir no monte, cuidado quando você for em algum lugar, quando você chegar para orar, cuidado com falsas revelações, com falsas profecias. Deus, ele fala, mas o diabo tem enganado a muitos. O diabo tem enganado porque as pessoas elas têm dito aquilo que Deus não falou. Mas quando Deus fala, o que acontece? Há libertação. A libertação, a cura, a transformação, há milagres. Deus tem curado, Deus tem abençoado, Deus tem feito grandes maravilhas e milagres. Então a igreja do Senhor, o Espírito Santo tem falo e ele nos dá a condição de discernir o que é de Deus, o que não é. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, amém? E eu creio que essa palavra vai ser para a sua edificação. Ore pelo nosso ministério, ore pela nossa vida. Eu tenho muitas experiências que, pela graça de Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vivenciado durante esses anos. Mas eu creio que o pouco que eu falei aqui vai te abençoar e vai te honrar. Amém? Jesus abençoe. Fica na paz. Amém.